Olá, brasileiros e brasileiras, meus amigos do YouTube. Deu ruim ontem. Não deu para o Brasil, não. Estávamos cheios de expectativas, né? Que o Brasil passasse até com relativa tranquilidade pela Croácia. O Brasil, um time muito superior tecnicamente, mas teve o jogo e a Croácia deu a sua vida, lutou, conseguiu um empate no tempo normal, foi a prorrogação. Eu estava com muito sono vendo esse jogo ontem, cochilando, estava assistindo o jogo, minha filha e eu, e teve uma hora que ela dormiu um pouco, eu também cochilei, e aí acabou o segundo tempo empatado. Eu já não fiquei com muito boa expectativa, não. Foi para a prorrogação, aí o Neymar fez um gol, opa, reacendeu ali, foi bom. Agora o pessoal vai segurar, vai levar o jogo em banho-maria e estaremos na próxima fase. Isso aí eu cochilei e tal. Aí acaba o segundo tempo da prorrogação. E aí, filha, beleza? Passando lá. Não, pai, tem pênalti. Falei, mas pênalti? O Brasil não estava na frente, o Neymar não tinha feito o gol? Tinha, mas a Croácia empatou. Falei, poxa vida. A Croácia empatou o jogo, vai ter pênalti então. E aí fui ver os pênaltis, né? E nos pênaltis, como todos sabemos, a Croácia venceu. Assim a vida tem as suas regras, tem os campeonatos, tem as corridas, tem as situações, e cada situação tem a sua regra. Essa é a fase eliminatória. Um prossegue e o outro fica pelo meio do caminho. No tempo normal, o empate. A regra permitia uma prorrogação, um tempo a mais, um tempo acrescido, para que os dois resolvessem a parada ali. Na prorrogação, 1-1. Empate, não pode passar os dois, um tem que ir, outro tem que ser eliminado. Foi para os pênaltis. E nos pênaltis, a Croácia venceu. Resta a nós a próxima Copa, né? E assim é a vida. As regras devem ser respeitadas. Ao acabar o jogo, não vimos ninguém falar que a partida não valeu, não houve fake news, não houve ninguém convocando intervenção de exército, intervenção federal. Não, as regras foram respeitadas, a luta estava ali. Aquele que tecnicamente era melhor não superou uma estratégia que aquele que era considerado inferior montou e foi obediente àquela estratégia e conseguiu vencer o jogo. Assim é a vida, tem as regras, tem as lutas e as regras devem ser respeitadas. O vencedor prossegue, aquele que perdeu vai enxugar suas lágrimas, vai se preparar, vai se refazer e vai tentar numa outra oportunidade, né, superar os desafios que estiverem pela frente. Não pode ser de outra maneira, não pode ser de outro jeito. Nós tivemos as eleições aqui no Brasil em outubro e, seguindo as regras do jogo, da eleição, no primeiro turno nenhum candidato conseguiu a metade mais um, né, dos votos válidos para ser eleito no primeiro turno. Ficou muito perto disso, Lula ficou muito perto de já ter ganhado no primeiro turno, mas foi para o segundo turno, e no segundo turno ganhou novamente. Mas como tinha sido preparado já há muito tempo atrás, uma fala golpista, falando contra as urnas, contra as eleições,
um ambiente todo criado, gerado, um negócio ridículo, imitação de coisas patéticas que ocorreram nos Estados Unidos. Nem tudo que tem nos Estados Unidos deve ser imitado, não. Os Estados Unidos têm coisas patéticas, coisas ridículas. Lá tem o voto impresso até hoje, de papel até hoje, negócio atrasado, ridículo. Nas eleições anteriores lá, Hillary Clinton tinha ganhado as eleições, mas por causa de fraudes lá, não levou. E nem por isso o pessoal, a partir do que a Suprema Corte decretou lá que a eleição foi válida, acabou a discussão, acabou, reconhece o vencedor, e vida que segue, vai preparar para fazer uma oposição responsável, vai preparar para que no próximo pleito esteja melhor preparado, consiga mais votos, não é? E consiga tanto votos que ainda que tenha alguma irregularidade isolada de uma situação ou outra, seja no final tido como vencedor. Precisamos mudar de atitude. O Brasil precisa andar, precisa prosseguir. As eleições acabaram, teve o primeiro turno, o segundo turno. Infelizmente, estamos tendo um terceiro turno. E isso é ridículo, isso é muito chato, isso é muito desagradável. Né? O candidato que perdeu porque o outro foi melhor, o outro teve mais votos. Será que a reflexão que deveria se fazer não era se ele tivesse trabalhado um pouquinho que seja, ele não teria ganhado? Será que se ele tivesse aproveitado o tempo, os 4 anos que esteve à frente dessa grande nação, que ele pegou como a 6ª economia do mundo e afundou e a colocou numa situação ridícula de 14ª economia do mundo? Será que se ele tivesse trabalhado um pouquinho, será que se ele tivesse trabalhado, empenhado um pouquinho, trabalhado um pouquinho, lutado um pouquinho, será que ele não teria? Com certeza teria sido eleito. Mas perdeu porque não trabalha. Ou trabalhou errado, trabalhou fomentando o golpe, trabalhou fomentando na ideia das pessoas uma ideia golpista, uma ideia que não é adequada. Procurou armar a população. Quando eu mostrei aqui outro dia que o revólver mais barato do Brasil, de fabricação nacional, custa mais de R$6.000. Quem são as pessoas que compram arma? E para que é dado a pessoa o direito de comprar até 8 armas sem pagar imposto? Por que uma pessoa quer com 8 armas? Se a mais barata custa R$6.000, imagina quanto não deve custar um fuzil, quanto não deve custar uma pistola. É um absurdo. Então procurou armar a população para tentar engendrar um golpe. E graças a Deus, Deus é bom, Deus é misericordioso e não permitiu que isso acontecesse. Depois das eleições, o presidente ficou calado, ficou mudo, não falou muito pouquinho. E ali várias teorias começaram a ser circuladas. Alguém disse que teve uma inflamação na perna, uma erisipele. Outros falaram que ele estava com depressão. Outros acham que nada disso é verdade, que simplesmente foi uma estratégia, um golpe, um ato teatral, aquela choradeira toda. E é tantas situações para um lado e para o outro que você fica sem saber qual é o que realmente está acontecendo. Mas uma coisa, não tem dúvida. Ou seja, se o presidente, depois do dia 30 de outubro, tivesse chegado e dado uma declaração, olha, lutei, usei todos os recursos que podia para vencer, mas perdi. Parabéns ao vencedor, a partir de agora eu vou ser oposição, a partir de agora eu vou comandar uma oposição, a partir de agora, parabéns para ele. Mas não. Ou seja, quis fomentar nas pessoas uma ideia de fraude, uma ideia de golpe, sendo que o golpe estava sendo produzido por esse tipo de fala, por esse tipo de argumento, que foi produzido desde o primeiro dia que a pessoa assumiu. Falas golpistas,
insuflando o povo contra a Suprema Corte dessa nação, contra o Congresso, em umas falas esquisitas. Temos que agradecer a Deus que a pessoa não teve apoio, exceto um ou outro translocado, né, das Forças Armadas e tal. Sempre tem alguém que apoia, sempre tem alguém que vai, mas, no geral, não teve apoio. Mesmo porque querer transformar o Brasil numa Venezuela é algo ridículo. O que adianta ser governador, ser presidente de um país quebrado, de um país que não pode vender os seus produtos para fora, que não pode importar as coisas de fora? Não era melhor governar um país que era a sexta economia do mundo e trabalhar para que continuasse crescendo, para de repente chegar à quinta? Mas por falta de trabalho, por falta de dedicação, por falta de empenho, por ir na contramão daquilo que faz com que as coisas boas aconteçam, empurrou o país para a 14ª economia do mundo. E ontem teve mais uma fala. Essa fala de ontem, uma fala dúbia, uma fala de que essa conversa de eu autorizo, não é? O tal de Constantino aí, né? Eu autorizo, presidente, pode dar o golpe que eu autorizo. Ai, ai. Aí o presidente ontem falou, por que história eu autorizo? É muito fácil você ficar aí nos Estados Unidos e falar eu autorizo, enquanto que o meu, eu vou estar em apuros aqui, se fizer um negócio desse, vou ser preso. Eu que se fizer um negócio desse, vou acabar parando na cadeia. Mas, ao mesmo tempo, nas falas dúbias, nas falas estranhas, ele não entendeu, Constantino, esse negócio de autorizo não funciona não, você tinha que estar aqui na porta do quartel, você tinha que estar armado aqui na porta do quartel. Outros aí, pastores, né, que falavam até babá, aquele negócio que não sei o que e tal, presidente, faz isso. O Bolsonaro, olha, você tinha que estar aqui armado aqui. Ou seja, o que na verdade me parece, se eu entendi correto, talvez eu tenha entendido errado, é que o presidente dizia o seguinte: olha, a minha intenção era que vocês tivesse todo mundo armado aqui na frente dos quartéis e começasse a matar as pessoas e começasse uma guerra civil, porque assim o exército ia ser obrigado a intervir, a agir e tal, e não sei o quê, porque como eu não comandei, como eu não organizei, como eu não governei, houve um descomando, houve uma bagunça e o exército precisou intervir. E com essa intervenção militar, né, instaurava-se o golpe, né, homologaria o golpe e tal. E ele acha que ele continuaria sendo governador, que ele continuaria sendo presidente, que ele continuaria tendo. Estaria à frente desse país. Graças a Deus, isso não aconteceu. Espero em Deus que essa loucura seja arrancada dos corações daqueles que estão na frente dos quartéis. O que me entristece é saber que entre aquelas pessoas que estão nas portas dos quartéis, tem pessoas ali crentes, evangélicas, tem pessoas ali de todos os segmentos religiosos, mas pessoas evangélicas que adoeceram, que por causa de falsos pastores, falsos mestres, falsos guias, enlouqueceram, entraram num surto coletivo, pelo que as falas aí de vários médicos aí ao estudarem esse fenômeno, né, eles dão a entender que essas pessoas entraram em surto coletivo, não estão bem da cabeça. E aí os pastores, em vez de tentar uma fala de cura, de restauração,
A gente vê em alguns ainda uma fala golpista, uma fala para as pessoas permanecerem naquele estado de surto, naquele estado de demência, naquele estado depreciável, de uma mente que já não consegue mais pensar. Pessoas perderam seus empregos, pessoas perderam as suas famílias, pessoas perderam ali o seu alicerce, a sua base, porque foram mal influenciados, foram de uma maneira terrivelmente usadas para fortalecer uma ideia maligna, golpista, terrível. Talvez alguns ainda tenham recuperação, talvez alguns com um bom tratamento, também por milagre de Deus, que Deus faz milagres, pode curar alguns, Deus pode curar todos, mas nem todos vão querer esse milagre, nem todos querem isso. Mas alguns poderão ser curados, outros já não tem mais jeito, passou a linha da realidade que divide a realidade da loucura. Alguns romperam essa linha e romperam de tal maneira, com tal violência, com tal agressividade, que vão viver um mundo paralelo, e nunca mais voltarão à normalidade, nunca mais serão pessoas normais. Que estado que chegamos? Que condição que chegamos? O que podemos fazer para que coisas como essa não se repita? O que precisamos fazer para que as pessoas não sejam tão terrivelmente manipuladas? Talvez uma das respostas de pronto seria o investimento na educação. Mas aí quando a gente chega no final do governo Bolsonaro, a educação foi desmontada. Não só a educação, várias instituições do país foram desmontadas. E uma delas foi a educação. Não tem um centavo para pesquisa. Universidades estão tendo que fechar as portas porque não tem recurso para pagar conta de luz, conta de água. Alunos que eram bolsistas, que dependem daquela bolsa para alimentar, para chegar no local, para fazer as suas pesquisas, para estudar, não tem recursos. Alguns estão tendo que largar os seus estudos para trabalhar, para se manter. E aí, com a deseducação, com a falta de educação, é mais fácil você manipular as pessoas, é mais fácil você dominar as pessoas. Então, que retome agora os investimentos na educação, aquele que investiu em tantas universidades federais no Brasil, que foi o Lula, que o ministro da Educação, que Deus venha iluminar, venha dar graça, venha dar sabedoria, para que utilize os recursos para a retomada da educação no país. Educação básica, educação média, educação superior, as pós-graduações, as pesquisas, que venham investir nisso. Porque um povo educado, um povo que consegue pensar entre um lado e o outro, esse povo não é manipulado. Não é manipulado. Ainda que cresça a violência das armas, da grosseria, da estupidez, do desamor, uma pessoa que está fundamentado, alicerçado, que tem uma boa base, uma boa educação, ele não se deixa levar. Ele sabe fazer uma leitura, ele sabe interpretar um texto, ele sabe o que está por trás de uma fala. Não é? O presidente não conseguiu dar um golpe porque ficou falando em enigmas, ficou falando que as pessoas não conseguiram entender. Porque se tivesse investido em educação e as pessoas, pela educação, acreditassem nele, ele teria conseguido o golpe, ele teria sido felizardo no golpe. Mas pessoas que não conseguem interpretar um texto, vai conseguir interpretar enigmas? Não. Então fica aí para nossa reflexão, não é? Que
no dia 12 agora, com a graça de Deus, que Lula seja diplomado, e 1º de janeiro de 2023, com a graça de Deus, ele tome posse, os seus ministros tomem posse, os secretários, e que esse Brasil venha viver um novo tempo, um tempo de paz, um tempo de progresso, um tempo de crescimento, um tempo de desenvolvimento, um tempo em que as pessoas se tornem mais humanas. É o que eu desejo. Um forte abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir.